Você falou também que na maçonaria tinha um lance de que se eu matasse o maçom, eu ficava com uma parte do dinheiro dele. Como é que é essa história? É por isso que as pessoas... Da Inquisição. Lembra que eu falei que tudo era segredo? Uhum. Então onde é que a gente está? Nos alquimistas, né? Volta a conversa pro século... No século 13, 14, começam a surgir as cartas, começam a surgir os estudos de alquimia. O que era alquimia? Isso que eu expliquei para você, só que dividido por profissões. Então existia o pedreiro, que eram os maçons, eles falavam que assim, ó, o ser humano é uma pedra bruta. Ele precisa ser lapidado até virar uma pedra perfeita. E cada pedra tem um formato diferente que vai entrar na catedral para juntos construirmos a catedral universal. Já o químico, ele falava, você precisava pegar o chumbo. E aí você vai transformar o chumbo, vai pôr ele Pera um no pouquinho. nigredo. Quem falava que era pedra bruta era quem? Os pedreiros. Os maçons. Maçons, mas no sentido de construtor. Ainda não é o sentido que a gente está querendo colocar. Tá. Os alquimistas, os químicos falavam assim, você tem que pegar o chumbo. O chumbo é uma pessoa porca, suja, pesada, densa. E aí, através dos materiais, você vai transformar isso em ouro. Ou seja, o chumbo do ego no ouro da essência. Era uma coisa simbólica. E aí os coitados dos alquimistas eram pegos pela Inquisição, batiam neles, porque ele falava assim, você vai transformar chumbo em ouro, eu quero ficar rico. E aí o cara apanhava. Aí ele falava que não, é simbólico, é o ouro da essência e tal. Daí eles falavam, então além de charlatão, você é mentiroso ainda. Aí o cara era preso. Incompetente. E apanhava ainda, era a vida dura dos alquimistas. Aí você tem ordens iniciáticas dos jardineiros. Uia. Que eles falam assim, a vida é como uma semente, o seu potencial. Então você tem que plantar na terra, aí você tem que estar nutrido, você tem que ter água, que é emoção, você tem que olhar o sol, que é a divindade, Deus. E aí a rosa cresce no seu jardim. E se você tiver um jardim muito florido, as abelhas vão vir e vão polinizar outros jardins. Quer dizer o quê? Se for uma pessoa muito inteligente e falar com as outras pessoas, elas vão ficar mais inteligentes também. É engraçado que parece que eu só falo obviedades, mas quando você coloca como símbolo, é um negócio tão bonito, porque você tem que contar uma história, você nunca mais esquece a história, né? Por exemplo, de tudo que eu falei aqui, assim, a gente tem a lenda do rei Arthur. Como é que ele é rei? Ele tira a espada da pedra, certo? A espada, eu não falei que é o elemento ar, né? Ele é a luta, é a lógica e tal. E a pedra é a pedra bruta. E a coroa, que é o fogo, é a iluminação, é o divino. Então, na lenda do rei Arthur, eu falo o seguinte, se você quiser virar um mestre sommelier, você vai ter que tirar a espada da pedra, ou seja, você vai ter que estudar muito vinho. Parece óbvio, mas agora que eu te contei que a lenda do rei Arthur é assim, você nunca mais vai esquecer. Porque o símbolo entra na nossa alma. Sim. Então essas mitologias vão estar aí pra sempre. A gente os é muito contos, visual, as né? histórias, as narrativas. Então, apesar de eu estar falando, tem que estudar pra se dar bem na vida, mano, todo mundo sabe disso, ninguém faz. Mas a hora que você entende isso como uma metáfora, como uma fábula, como um conto de fadas, isso entra em você. Por isso que é tão importante as crianças lerem conto de fada, essas histórias, porque elas adquirem isso faz parte do caráter. E aí a pessoa vai indo pra frente. Então, retornando, você tinha essas várias filosofias que ao mesmo tempo faziam parte. Então, por exemplo, o ferreiro, ele sabia que ele tinha que bater, ele não podia bater muito, mas não podia bater pouco, tinha que ter uma temperatura certa, o aço tinha que ficar de tal jeito. Então tinha toda essa técnica, então isso era passado dentro da alquimia. Por volta do século XVII, você tinha ali os Rosacruzes, que derivam desses alquimistas. Por que Rosa Cruz? Porque era a rosa que florescia na cruz, na lápide de Jesus, quando ele é enterrado e depois que ele levantava e tal. Tem toda uma história legal. Que significa basicamente que é o ser humano tentando se tornar uma rosa, né? Tentando desabrochar para a consciência. E esses Rosacruzes, eles se reúnem ali na Alemanha, em primeiro lugar, depois eles começam a passar pela Europa. Por que eles eram secretos?
Porque ali estava tendo as revoluções. Então tem o calvinismo, luteranismo, e tudo que era dissidência da Inquisição. Então esses caras morriam se eles eram pegos. Então eles existiam uma ordem secreta que era para esconder filósofo, basicamente. Você falava que a Terra era redonda, você ia pra fogueira. Hoje em dia também tá quase lá, né? Então você defendia que a Terra girava ao redor do Sol, você ia pra fogueira. Então tudo que era contra a igreja, esses caras iam. E esses filósofos, eles debatiam muito. A Bíblia, a Deus, essa parada. Então, existia um núcleo de alquimistas e rosacruzes secretos, né? Que tem os mais famosos de todos, que são os Illuminati, né? Os famosíssimos, né? Reuniam essa galera. E aí acontece uma coisa interessantíssima. Em 1666, Londres pega fogo. Londres era inteirinha de madeira. E aí tem um incêndio, a cidade inteira queima. É fácil de lembrar porque é o 666, que é o número do diabo. Então a cidade inteira queima. E aí o rei, que já era brigado com o Papa, que ele era anglicano, ele chama todos os guildas de maçons da Europa para reconstruir Londres. E aí você imagina que todos esses filósofos escondidos de todos os lugares da Europa se juntam na mesma cidade para reconstruir. Eles passam 50 anos reconstruindo a cidade. E aí esses caras se reuniam aonde? Tavernas. E eles conversavam, tomavam vinho e filosofavam. E aí deu a origem da maçonaria do jeito que a gente conhece agora. Em 1717 eles falaram, poxa, vamos organizar esse monte de grupo secreto que a gente tem espalhado pela Europa, que eles não sabiam, mas era espalhado pelo mundo, né? Porque dali da Inglaterra e tal, depois eles vão para a Índia, para vários outros pontos. E aí eles criam a Grande Loja Unida da Inglaterra, que eram as regras que faziam essas unificações dos diversos grupos secretos. Primeira loja maçônica. As 4 primeiras lojas maçônicas. E por que se chama loja? Loja é a tradução em português, é meio errado. Em inglês é lodge, que o mais correto seria alojamento. Que eram os canteiros de descanso dos construtores, que era onde eles tomavam vinho e filosofavam. Onde eles construíam as catedrais, os castelos, etc. Um agrupamento, né? Era um agrupamento, né? Então acabou traduzindo como loja. Hoje você fala que é loja maçônica, eles falam assim, é a loja que vai vender a alma pro diabo. Mas você não chegou no ponto da Inquisição que matava? A Inquisição caçava esses caras e perseguia, né? Maçom, toda essa parada. E aí você tinha um negócio que se você entregasse os maçons, você ganhava, os templários, toda essa parada, você ganhava uma parte do tesouro desses caras. Então era muito vantajoso tentar entrar na loja maçônica, ver a cara de todo mundo e dedurar para a Inquisição.